povo desperto, eu sou Renata Pereira, sou terapeuta holística e está começando mais uma Maestria Quântica. Solta a vinheta. Hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre essa ferramenta incrível que é o baralho cigano quântico, que é o baralho que eu ensino. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do baralho comum e do baralho quântico e depois a gente vai entrar no assunto que é o tema da nossa conversa, que é o chakra sexual no baralho. Então, a maior diferença entre o baralho cigano quântico e o baralho cigano comum é que o baralho cigano comum, ele foca no que está para acontecer, né? No desenvolvimento das questões. Mas ele não tem um foco aprofundado no aprendizado, no autoconhecimento, do porquê as questões estão sendo geradas, por que estamos criando aquele tipo de resultado. Diferente do baralho cigano quântico, que o foco é exatamente o autoconhecimento. O universo de possibilidades, as questões que estão para acontecer, as janelas de possibilidades, elas são vistas, mas com um olhar de aprendizado. O que a gente pode entender através dos processos que estamos vivenciando. Que padrão eu estou desenvolvendo que está gerando esse tipo de resposta, que está gerando a materialização dessas questões dessa forma. Então, assim, são focos completamente diferentes, todos dois extremamente válidos. O que vai fazer a diferença é o que ressoa para você. Que momento da vida você se encontra? Se você está num momento em que você só quer antecipar os acontecimentos, saber o que está para acontecer, para se preparar, ou se você está no seu momento de entender o porquê que você está gerando determinadas situações e poder utilizar isso como ferramenta para modificar os padrões, para expandir a sua percepção do que você está criando para você mesmo. Então, essa é a diferença entre as duas formas de leitura do baralho. Então, agora a gente vai falar sobre o chakra sexual. O chakra sexual fica 2 dedos abaixo do nosso umbigo. Pega toda essa região, a cor é a cor laranja, tá? E é o chakra da nossa criatividade. É o chakra da nossa espontaneidade. Ali é o nosso centro criativo. Quando o nosso chakra antes de falar do desequilíbrio, a carta no baralho que representa o chakra sexual é a carta 7, é a carta da cobra. A carta da cobra fala de sexualidade, fala de renovação, fala também do processo criativo, quando você entende o processo criativo na recriação de você mesmo, do seu processo do seu poder de se reinventar, tá? Então, vamos lá. Quando o nosso chakra sexual, ele está em desequilíbrio, ele está vibrando numa frequência de culpa. De onde vem essa frequência de culpa? Ela pode vir de uma outra existência e você trouxe essa programação porque era algo que você precisava trabalhar, que você precisava curar nessa vivência, é um dos seus objetivos lá da sua matriz anímica, lembra? E isso está numa programação que gera o bloqueio no seu chakra sexual, exatamente para atrair para você essa possibilidade de cura, ou então essa culpa veio da primeira infância. Que culpa é essa? Vamos focar agora na primeira infância, porque o que vem de uma outra vida a gente não vai conseguir acessar agora. Então, vamos acessar o que vem da criança interior, do que nós vivemos na primeira infância. Para você entender como você cria uma frequência de culpa lá na criança, você precisa olhar as situações com o olhar da criança. Não com o olhar do adulto, de entendimento do adulto. Porque o adulto vai olhar aquela questão e vai falar, gente, pelo amor de Deus, nada aconteceu ali, né? É uma briga normal de casal. Mas e a criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos? Como ela entende a briga do casal?
Percebe a diferença? A criança, o mundo dela, o núcleo dela é extremamente limitado. O núcleo dela é o pai, a mãe e ela. O pai, a mãe e ela. Quando qualquer coisa acontece nesse núcleo, ela se sente responsável, porque o mundo gira ao redor do umbigo dela. Certo? Ela é o centro do universo. Ela é o centro da atenção. Então, se chega um irmão ou uma irmã, o que ela se sente? Abandonada, rejeitada. Ela cria aquela frequência de abandono e rejeição e vai vivenciar essa frequência durante toda a vida adulta, a menos que ela entenda e cure, né? Se essa criança, se a mãe dessa criança em algum momento diz para ela, numa situação de estresse, que largou tudo quando engravidou, que deixou a carreira profissional, que deixou de fazer as coisas que ela queria para poder se dedicar à família, aos filhos e tudo, aquela criança se sente culpada pela infelicidade da mãe. Se existe uma briga entre o pai e a mãe, ela se sente culpada por aquela briga. Se há uma separação, ela foi a responsável pela separação do casal, né? Ela fez algo de errado que gerou a separação do casal. É assim que a criança entende o mundinho dela. E ela cria aquela culpa e carrega isso para o resto da vida. A menos que ela olhe para isso, o adulto olhe para isso e elimine essa frequência. Então, assim, a frequência de culpa, ela gera muitos ganhos secundários. O que são esses ganhos secundários? Vamos lá, se eu sinto culpa pela infelicidade de alguém, se eu me sinto responsável por causar a infelicidade de alguém, como eu posso compensar não sendo feliz? Entende? Então, é isso que o sentimento de culpa faz. Ele faz com que você sabote todas as suas possibilidades de felicidade. E ele, além disso, ele gera os ganhos secundários, que são as compulsões. Por exemplo, se eu não sou feliz, se eu não posso ser feliz, eu não posso ser amada. Se eu não posso ser amada, eu vou criar esteticamente condições que dificultem no meu entendimento inconsciente ser amada, que justifique o meu afastamento das pessoas. Então, eu entro num processo compulsivo de comer. E, além disso, tem uma outra questão. O processo compulsivo de comer, o engordar, ele também supre a minha necessidade de afeto. Porque eu estou vibrando culpa. Se eu estou vibrando culpa, eu não posso ser amada. Se eu não posso ser amada, eu entro também numa frequência de escassez. E eu preciso encontrar uma forma de me sentir acolhida. E o ganho de peso, né, eu aumento de tamanho e eu me sinto acolhida ali dentro, naquele corpo maior. Então, isso são ganhos secundários. E no chakra sexual, a gente costuma ver os ganhos secundários na relação com a sexualidade. Então, o desequilíbrio do chakra sexual, ele traz um desequilíbrio na nossa sexualidade. Ele pode fazer com que a gente se torne pessoas completamente assexuadas ou pessoas com a sexualidade desequilibrada. Por exemplo, pessoas que só sentem prazer sentindo dor, sendo humilhada. Pessoas que só sentem prazer fazendo o outro sentir dor e humilhando. E ainda tem o que é mais comum, né? As pessoas que entram em compulsão por relacionamentos sexuais. Porque elas vibram na culpa, elas não podem ser amadas porque elas não podem ser felizes, porque elas precisam compensar a infelicidade que ela causou na mãe, no pai,
na outra pessoa, né? Mas ela precisa suprir a necessidade dela de afeto, porque ela está vibrando na falta, na escassez. Então ela vai de relação em relação. Ela hoje tá com um, hoje ela tá com um de manhã, com outro à tarde, ela hoje tá com um, amanhã ela tá com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. Relações somente físicas, relações que vão momentaneamente suprir a necessidade de toque, a necessidade de contato físico. Mas ela não consegue manter uma relação equilibrada. Ela tem dificuldades de ter uma relação amorosa, de conexão real. Ela pula de relação em relação, totalmente voltada para a sexualidade ou para coisas materiais, desequilibrando totalmente, né, o foco central, que é a conexão. Né, que é uma conexão maior, real, verdadeira, que é uma conexão que vai te auxiliar a trabalhar o seu criativo, a você se abrir para a vida, certo? Então, assim, é importante que as pessoas entendam e olhem para si, para a sua vida, né, como estão vivendo de uma forma muito sincera, sem capas, né? Entenda, olha para você, eu tenho dificuldade de criar uma relação de conexão verdadeira com alguém. A dificuldade não quer dizer que você crie dificuldade, que você diga que não quer uma relação, mas a dificuldade ela se mostra quando você não consegue viver algo desse nível, né? Dessa conexão. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre buscando prazer físico, sempre, e de um por outro, e quando acaba aquilo, a sensação de vazio é ainda pior, e aí você busca de novo para ter aquela sensação momentânea de pertencimento, de toque, né, de conexão física, e quando acaba, volta o vazio, e você tenta suprir de novo, e assim você vai compulsivamente. Você vive essa realidade? Então, olhe para você. Você está se auto-sabotando. Entenda isso, porque esse padrão você não está desenvolvendo somente na sua sexualidade, você está desenvolvendo na sua vida como um todo. Então, olhe a sua relação com o dinheiro, com o profissional. Aonde você se auto-sabota? Veja a sua relação com as pessoas para quem que são importantes para você. Aonde você se sabota nessas relações? Veja o tanto que você cria de situações, mesmo que seja inconsciente, e que impedem você de acessar a sua felicidade. Esse é o processo. Esse é o ganho do desequilíbrio do chakra sexual. É o ganho real. É harmonizar esse chakra de dentro para fora. A gente tem, sim, inúmeras técnicas que harmonizam de fora para dentro, né? Que é você através da alimentação, através de sons, né? De frequências, através do pêndulo, que é a harmonização com a qual eu trabalho, né? Harmonizando os meus assistidos através da mesa radiônica ou da harmonização angular, ambos com o pêndulo, né? E o alívio é imediato, a mudança é imediata, mas ela não se sustenta por muito tempo, porque não foi resolvida a causa, foi tratado o sintoma. E a gente precisa trabalhar na causa. Então, se você está nesse processo, muito provavelmente você está nessa frequência de culpa. Como era a sua relação com os seus pais? Como está a sua criança interior? Esse é o primeiro sintoma. Olha lá, vê se a sua criança está em dor. Se você não conseguir fazer isso sozinho, busque auxílio, busque um terapeuta ou um psicólogo, busque alguém que vá te guiar nesse caminho para entender onde está essa causa, para que você possa trabalhar, para que definitivamente você possa vivenciar todo o seu processo criativo, toda a sua alegria, toda a sua espontaneidade, e você possa aceitar que você merece ser feliz. Que ser feliz é sim para você e que você tem todo o direito de ser feliz.
e que a culpa que você sente, que você vibrava, né? Ela simplesmente é uma percepção equivocada e um gatilho para cura. Nada além.